Realiza em todo o país a Semana Nacional de Conciliação. Até a próxima sexta-feira, tribunais farão mutirões com foco no diálogo e na solução de conflitos pelo consenso. E para a gente conversar agora sobre a importância dessas negociações, eu falo ao vivo com a advogada Daniela Gomes Naves, que é especialista em direito do trabalho. Doutora Daniela, muito bom dia. Obrigada pela sua participação e disponibilidade em conversar conosco. Bom dia, é um prazer. E essa semana ela é muito importante, então eu acho importante a gente também trazer para o pessoal, né, o que significa a relevância dessa semana para a Justiça do Trabalho como um todo. Doutora Daniela, e este ano, até em alusão à Copa do Mundo, que começa daqui a pouquinho, o slogan da campanha é um acordo muda o jogo. De fato, né, esse slogan diz tudo. Um acordo parece algo simples ali, uma mesa de negociações onde chegam a uma conclusão. Gente, isso muda tudo. O que muda? Explica pra gente na prática, doutora. Vamos lá, o que acontece? Um processo trabalhista, dependendo da natureza que ele tiver, ele pode demorar muito. E quando a gente fala de um acordo, é como se fosse uma conciliação entre as partes. Então, cada um cede um pouquinho, né? Vamos entender qual é o meu grau de risco e quanto eu posso abrir mão. É mais ou menos essa a lógica, né? Então, quando a gente fala, vamos fazer um acordo no processo trabalhista, quer dizer o quê? Vamos encerrar esse vínculo, essa relação processual entre as partes e já acabar com o processo. Então, para o judiciário é muito vantajoso, porque a gente acaba com o litígio, tira mais um, porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho está afogada, e ao mesmo tempo para as partes também é bom, né? Porque a gente está falando aqui de uma empresa que às vezes tem, vamos colocar, 50 processos trabalhistas por causa de uma razão que ela já alterou dentro da empresa. Então, olha que bom, ela fez os acordos, ela reduziu o passivo dela e ela pode mudar a partir desse momento a conduta e não ter mais passivo. Enquanto para o trabalhador também é maravilhoso, porque ele já vai ter o dinheiro, ele não vai ter que esperar 8 anos, 10 anos. Ele já pode trabalhar com aquela verba de natureza alimentar, né? Ele já pode procurar opções. Então, o acordo ele pode ser muito vantajoso para todas as partes, inclusive para o judiciário. E aí, doutora Daniela, eu queria que a senhora falasse agora de que forma grandes acordos, né? Vamos pensar aqui em uma multinacional, em um grande grupo, né? Uma empresa que tem ali vários outros grupos, segmentos ligados a um só, enfim, de que forma esses acordos trabalhistas, especialmente por empresas que passam por crises ou recuperação judicial, esses acordos podem beneficiar até uma região, né? Se tratando de um pequeno município operado por aquela empresa, enfim, pensando no macro, né? Queria que a senhora falasse os impactos. Eu acho que o primeiro impacto que a gente precisa entender é a relevância da empresa para a economia local, né? A empresa, ela não paga só salário, ela indiretamente, ela faz circular o dinheiro dessas pessoas, né, na região. Então, paguei o salário, aquele salário, a pessoa vai comprar no mercado, então já ativei a economia local, ela vai comprar presente para os filhos, ela vai ter momentos de lazer. Então, olha como essa empresa impactou de forma indireta esses outros comércios, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se a empresa estiver em dificuldade financeira e não estiver conseguindo honrar com as suas obrigações, quando vem um passivo trabalhista, vamos colocar aí umas 150 ações trabalhistas e a gente sabe que os processos trabalhistas, eles são inflacionados, né? A pessoa, ela não entra pedindo normalmente, né? Exatamente o que ela tem certeza absoluta que ela vai ganhar. Normalmente tem uma verba ou outra que ela pode ser discutida, né? Que a gente fala que é uma verba controversa. É uma verba que ela pode ou não ganhar. Então, quando a gente fala de uma negociação, de um acordo, a gente pode negociar apenas as verbas que são uma certeza, entendeu? E pegar as verbas que são controversas e reduzir esse valor. A gente diminui o valor do processo como um todo, né? Vamos colocar assim, porque você não tem mais advogado, você não tem honorários, você não tem sucumbência no acordo. Então, você consegue diminuir um custo e você tem uma previsibilidade de valores. Então, pegamos lá os 150 processos, fizemos acordo em todos. Fizemos um plano de pagamento destes valores. A empresa, ela consegue trabalhar com estes valores no mês a mês dela, em vez de ter penhoras
Às vezes a gente está falando, por exemplo, de um processo de 80 mil que penhorou o passivo que ela tinha, o valor que ela tinha para pagar os salários. Então ela vai ter mais uma dificuldade. Então essa previsibilidade do valor exato de cada um dos processos, para ela é muito bom para trabalhar o fluxo de caixa. Então, esse é o primeiro ponto, né? A empresa ela tem previsibilidade, ela consegue programar pagamentos e as contas dela ficarem alinhadas. E assim ela consegue se preocupar com os outros problemas financeiros que ela tem, né? Que aí vão ser resolvidos de outras formas. Mas pelo menos o caixa dela não estará comprometido, vamos colocar assim, né? Com penhoras que podem vir de um momento para o outro, né? A gente sabe que é durante a execução, mas em que momento o juiz vai deferir em cada processo, aí a gente tem um pouquinho de discussão. Então, imagina essa empresa, ela consegue pagar esses acordos, ela tem a previsibilidade, ela consegue se recuperar desse momento de crise e ela continua nessa cidade. Ela mantém os empregos, ela mantém o fluxo. Então, às vezes, é muito melhor para os trabalhadores abrir mão de um pequeno valor, manter um emprego, manter a empresa na cidade, né, para todos como vamos colocar assim, um bem comum, né? É o reflexo social que a empresa tem. Então, assim, eu traria mais desta forma, né? A previsibilidade, a organização de pagamento e até a garantia para o trabalhador de que ele vai receber. Porque quando uma empresa ela entra em recuperação judicial ou numa falência, a gente sabe o quão difícil é o trabalhador vir a receber o total do seu crédito. Na verdade, quando a gente fala de um plano de recuperação judicial, a gente já fala que o trabalhador não vai receber o total do crédito, porque o plano ele já prevê um deságio, né? Então, olha isso, eu vou ter um deságio, antigamente era 30, agora está aumentando esse deságio. Então, às vezes é melhor ele abrir mão num acordo e já receber, do que ele ser obrigado a aceitar um deságio numa recuperação judicial e receber talvez em 4 anos, 5 anos, a depender da recuperação judicial e também de forma parcelada, né? Tudo bem que no estado de São Paulo a gente tem a vantagem de que as verbas trabalhistas de uma recuperação judicial têm que ser pagas no primeiro ano do plano, mas não é sempre que isso acontece. E às vezes o Doutora, trabalhador ele fala, nossa, a empresa entrou em recuperação judicial, eu nunca mais vou receber. aham. Então, o acordo ele traz para ambos os lados, né, essa vantagem econômica da previsibilidade. Doutora Daniela, a senhora trouxe, né, algumas questões nessa reflexão, nessa resposta agora, né, como a previsibilidade, o trabalhador que precisa abrir mão ali para receber, né, o abrir mão, acho que a palavra-chave, cada um precisa abrir mão um pouco, né, a conciliação é isso. Eu queria que a senhora explicasse agora para a gente, em linhas gerais, é claro que cada caso é um caso, mas quais são os principais impasses, os principais desafios, os principais gargalos no que se refere à chegada de um acordo consensual pelas partes, empregadores e trabalhadores? Eu vou te falar que o principal desafio são as próprias partes. Essa pergunta é difícil, que aquilo, cada caso é um caso, né? A gente precisa avaliar, principalmente no Poder Judiciário, a gente sabe disso, mas é isso, as partes já chegam às vezes ali, né? Cada uma armada. Eu falo então... que tem mágoa. Aham, exatamente. Então a gente tem assim, o advogado, ele já sabe como funciona, né? Então o advogado de ambos os lados, ele já ponderou, ele já fez conta, ele já está preparado para aquele momento de conciliação. O juiz também tem esse papel essencial para tentar ajudar as partes a se comporem. Então a gente tem que entender até onde o nosso cliente consegue abrir mão, porque tem esse lado emocional, tem o rancor, tem tudo isso, e por outro lado também tem a política que a gente fala das empresas. Né? Isso é uma luta que eu tenho muito forte com meus clientes em empresa, porque eles falam, mas se eu fizer acordo eu vou estimular todos os outros a me processarem. Eu falo para ele, mas eles têm razão para estar te processando? Esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante, né? Eles têm direito a alguma coisa, porque aí, de fato, realmente, as pessoas vão ter por que te processar, né? E o fato de um já ter entrado com um processo, já estimula os outros a entrarem com o processo se ele ganhar. Então, independe de um acordo ou não, né? Então, o que eu acho que falta, né? Maturidade nas partes, o advogado trazer essa clareza para eles entenderem riscos, porque é isso, um processo é risco, nada está garantido, né? As pessoas, elas falam, não, a minha causa é ganha, não, esse trabalhador não tem direito a nada. Será? Tudo depende de prova, de uma construção processual. Então, quando a gente fala, vamos mitigar risco, vamos entender
e mostrar isso para o seu cliente, né? Seja para o reclamante, que às vezes tem essa sensação de que o processo dele está ganho, seja para a empresa, que tem essa sensação de que depois todo mundo vai processar ela, que vai ser um problema futuro. Trazer para eles essa transparência, né? Essa visão para ajudar numa composição. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente meu, tá? Empresa, que ele veio, depois que ele foi processado, por alguns reclamantes que pediram insalubridade no ambiente de trabalho. A gente mandou um perito na empresa, né, primeiro, para analisar se realmente havia essa insalubridade como era alegada. O perito já retornou falando assim, doutora, tem. Aí a gente trabalhou com a empresa, então, uma forma de já solucionar essa insalubridade. Por quê? Eu posso perder o passado, mas eu não vou perder mais verbas para frente ao longo do processo. Então, a gente já resolveu o problema da insalubridade. Perfeito. No primeiro processo, o laudo foi favorável. Então, a gente já tinha a certeza absoluta que esse reclamante iria ganhar a insalubridade. E os outros reclamantes que trabalhavam no mesmo setor? Eles provavelmente também iriam ganhar. Então, neste caso, vale a pena já fazer um acordo? Com certeza. Tá? Por quê? Porque eu já não vou pagar os honorários de um perito, né? Perder tempo com a perícia. Eu já arrumei o meu passivo futuro, então eu não vou ter mais, eu só vou falar de passado, né? E, em paralelo, também eu não vou pagar a sucumbência e a gente tenta sempre dar um jogo com as custas, né? Vamos colocar assim, a gente coloca as custas pelo reclamante, não pela reclamada. Então a gente consegue dar uma forma de compor que não gere tanto prejuízo à empresa. E era uma sentença que com certeza ela ia ter nos outros processos, ela seria condenada. Então, olha como o acordo foi favorável. Esse exemplo que a senhora trouxe, né? Ele ilustra muito bem que cada caso é um caso que muitas vezes é melhor prevenir, evitar novos passivos, né? Resolver aquela questão e por meio do acordo, da conciliação, né? De uma orientação jurídica, como a senhora colocou, é sempre melhor. Eu conversei aqui ao vivo com a doutora Daniela Gomes Naves, que é especialista em Direito do Trabalho. Nós falamos sobre a 10ª edição da Semana Nacional de Conciliação, que este ano, em alusão à Copa, tem o slogan "Um acordo muda o jogo". E mudou aqui também a nossa percepção, porque nós aprendemos mais com a senhora, a doutora Daniela, que com uma linguagem muito simples, acessível, trouxe informações tão preciosas acerca do acordo, a conciliação na esfera trabalhista. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Tchau, tchau, doutora. Até a próxima.